Alunos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Igor e vamos dar início a mais uma aula de História. Isso, vamos lá. Então nós vamos falar hoje do Império Romano. Vamos lá, Império Romano. Nosso objetivo é chegar até o fim desse Império Romano para depois, quem sabe na próxima aula, falarmos da Idade Média. Vamos lá. Alto Império Romano. Bem, Otávio Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Ele consolidou o poder nas mãos dele, ele centralizou o poder e teve apoio das camadas populares. Bem, antes de eu continuar, prestem muita atenção numa coisa. Se eu falar rápido demais, aperte o pause. Reduza a velocidade de reprodução do vídeo. Vai no Google. Não tem problema. Você pode pausar e analisar o vídeo, porque não tem jeito. Às vezes eu vou falar rápido mesmo. Olha só o que Otávio Augusto fez. Ele promoveu uma política de construção de grandes obras públicas, ele desenvolveu o comércio, e isso só foi possível por causa da Pax Romana. Senhores, vamos ter atenção à Pax Romana. Foram 200 anos aproximadamente que o Império Romano viveu em paz. Não foi uma paz completa. É claro que teve guerra civil, teve revolta, teve problemas, mas o que aconteceu é que não houve uma extensão, ou melhor, o Império Romano não aumentou o seu território com guerras e batalhas. Não, ele conservou a sua extensão territorial. Basicamente é isso. Isso vai ter implicações que vão gerar crise no Império depois, porque, olha só, olha a última bolinha que está, a penúltima, cadê? Não coloquei aqui. Deixa eu passar aqui, peraí. Pronto. Olha para isso aqui. Cadê a setinha? Está aqui, ó. Os escravos. Tá vendo isso aqui, os escravos? Bem, os escravos eram a base daquela sociedade. Os escravos construíam, plantavam, limpavam, divertiam o povo. E quando o Império Romano vive aquilo que a gente chamou, volta, Pax Romana, ele vai ter um número menor de escravos. Porque como é que eles conseguiam escravos? Você deve lembrar, através das guerras. O povo que perdia a guerra, aqueles que ficavam vivos se tornavam escravos. Não tem guerra, tem menos escravos. E aí isso vai ser um dos motivos que vai contribuir para o declínio desse povo. Tá? Aqui tem outras informações que depois você pode ver também. Isso aqui é interessante. Otávio Augusto ele profissionalizou o exército romano, tornando o exército romano o mais poderoso da terra. O exército romano agora ele tinha progressão de carreira, os soldados recebiam salário, premiação por mérito, algo que até hoje as forças armadas de muitos países seguem também. Vamos voltar aqui. Sociedade romana, você tinha aqui cidadãos livres. Eu quero frisar aqui que a cidadania era um título muito cobiçado, que os estrangeiros não tinham, os escravos também não tinham, e todos lutavam para ter esse título de cidadania que dava direitos que somente os cidadãos tinham. Vamos lá, os cidadãos de Roma ou habitantes das províncias eram divididos em 3 categorias: senatorial, equestre e plebeia. Vamos entender? Senatorial era quem tinha uma fortuna superior, muito alta. Equestre, uma fortuna mediana. E plebeia era a classe inferior. A maioria dos cidadãos eram plebeus, tá? Mas ainda assim eram cidadãos. Os escravos, o professor aqui já falou, né? Vamos continuar e vamos falar agora de alguns imperadores romanos. Os sucessores de Otávio Augusto. Com a morte de Augusto, mesmo com estabilidade econômica, houve uma constante instabilidade política nos governos que vieram depois. A guarda pretoriana, reforçada para evitar atentados contra a vida dos governantes, acabou impondo e derrubando imperadores de forma violenta. Professor, vamos lá, me explica isso, não entendi nada.
A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Porém, alguns imperadores foram tão loucos, tão insanos, tão sem juízo, que a guarda pretoriana, ao invés de protegê-los, a guarda pretoriana os matou para garantir um imperador que desse estabilidade e poder central ao império. Olha aqui o exemplo de um imperador louco. O nome dele foi Calígula. Ele simplesmente, para citar uma das loucuras dele, dentre várias, ele nomeou o próprio cavalinho dele como cônsul. Professor, o que é um cônsul? Bem, era o magistrado mais importante do Império Romano, era o maior poder executivo depois do imperador. Era como se fosse um primeiro-ministro, um presidente, né? E aí esse homem aqui falou, não, meu cavalo vai ser cônsul. E se alguém não concordasse, Calígula mandava matar. E se alguém não gostasse de Calígula e fosse contra ele, Calígula mandava matar. As pessoas tinham medo de Calígula e ele fazia loucuras e ninguém o impedia porque tinha medo de morrer. Entenderam? Por isso que a guarda pretoriana depois matou até os próprios imperadores. Mas Calígula não foi o único louco, tivemos outros aqui, como Nero, por exemplo. Foi proclamado imperador de Roma aos 17 anos. Mandou assassinar muitos dos seus inimigos políticos. Mandou matar a própria mãe. Olha só. Foi acusado de ter incendiado Roma, e realmente incendiou. Nero achava que ele era um artista, um homem de muita cultura e muito talento, queria redecorar a capital do império. Achava que as ruas eram muito apertadas e feias, então ele mandou que incendiasse tudo, secretamente, é claro. E depois ele procurou um grupo de pessoas para jogar a culpa e escolheu os cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré. Um grupo crescente, porém pacífico, que Nero achou perfeito para servir de bode expiatório. E por causa da loucura desse homem, muitos cristãos foram jogados na fogueira em praça pública e nas arenas para serem devorados por leões. Loucura desse homem, uma delas. Pois é. Tem um livro chamado A Vida dos Césares, de um advogado romano chamado Suetônio, que fala sobre a vida desses primeiros imperadores. Inclusive, fala sobre como Nero morreu, quando o palácio estava cercado, com a soldadesca querendo matá-lo. Nero fugiu com seu moço de companhia, o seu protetor pessoal, ao que, acho que no jardim do palácio, ele pediu para que aquele companheiro o matasse. O companheiro nervoso não queria matá-lo, então Nero tentou golpear a si mesmo com a espada, mas não conseguiu se matar completamente. Ficou gemendo de dor e falando, aqui morre um grande artista, um grande prejuízo para o mundo. Homem louco, né? Os soldados o pegaram e deram fim em sua vida depois. Bem, meus queridos alunos, desculpa pelas minhas expressões e palavras aqui, mas a história romana realmente é uma história de muito sangue, violência e crueldade. Eu sei que vocês estão no 6º ano, eu vou segurar um pouco aqui as minhas palavras e peço desculpas se eu me excedi, ok? Me perdoem. Vamos lá. A queda de Nero deu início a um conflito no qual cada exército da província e a guarda pretoriana, que eu já expliquei, quiseram transformar seu líder em um imperador. Virou briga para ver quem seria o próximo imperador. Estão vendo esse mapa? Estão vendo o globo terrestre? O que está verde aqui é o Império Romano. Europa, norte da África, Ásia, corredor sírio-palestino. Essa foi a maior extensão do Império. E temos aqui agora as sucessões de outras dinastias. A dinastia Flávia, aí temos Trajano, onde o Império atingiu sua máxima extensão territorial. E temos aqui a dinastia dos Antoninos, Adriano, Marco Aurélio. Mas, olha, sobre Marco Aurélio, se você já viu na sessão da tarde o filme Gladiador, ou na tela quente, não sei, esse filme foi inspirado no governo, no Império de Marco Aurélio. Um homem chamado de filósofo, escreveu um livro chamado Meditações de Marco Aurélio, mas que, olha,
Vamos lá. Foi sucedido por seu filho Cômodo, que o matou. Veja, o próprio filho matou o pai para suceder-lhe, após descobrir que o seu sucessor seria o general Máximo. Dá uma olhada lá no filme Gladiador, vale a pena, viu? A inspiração está aqui. Agora vamos continuar. Bem, parando um pouco de falar de imperadores, eu queria destacar que o direito romano é a mais notável contribuição romana para a cultura ocidental. Meus amigos, até hoje, se você quer ser um advogado, você tem que ler e estudar o direito romano. Muitas leis que temos hoje são baseadas no direito romano, no direito civil, direito natural, direito estrangeiro. Tudo isso vem na sua origem romana. Olha que interessante. Agora eu quero parar aqui, por quê? Porque esse slide aqui vai começar a falar do colonato, do enfraquecimento do império, do momento em que o império vai começar a se enfraquecer, que os bárbaros, povos limítrofes do Império Romano vão começar suas invasões e o Império Romano vai começar a ruir até desaparecer. E aí teremos a Idade Média. Nesse sentido, então, senhores, a nossa aula vai terminar aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua paciência. Temos aqui 11 minutos de aula, eu agradeço muito. Tenham todos, então, uma boa semana, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau!